Qual a fé que você imita? Bom, nós estamos na nona chave de fé para você experimentar o extraordinário. São 10 chaves que eu estou liberando sobre fé. E já estamos na penúltima, né? Quase terminando essa chave de fé que eu tenho liberado sobre vocês aqui para você viver um ano bem extraordinário, né? E hoje a gente quer falar qual a fé que você imita, ou imitadores da fé. E nossa passagem está em Hebreus capítulo 6, no versículo 11 e 12. O texto diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Na era dos influenciadores, a quem você tem imitado? Obviamente que todos nós somos frutos do que vemos e ouvimos desde a nossa infância. Muito das influências que nós recebemos não foi fruto da nossa escolha, mas na idade adulta nós podemos sim fazer escolhas, né? Escolher sermos influenciados, escolher influenciar o que nós queremos ter, quem nós queremos seguir, certamente vai interferir totalmente na sua caminhada de fé. Você já experimentou andar com pessoas pessimistas? É horrível, né? Pessoas pessimistas, elas sempre veem o lado ruim da coisa. Elas nunca veem nada bom. Por exemplo, se eu disser esse copo, aí a pessoa diz está meio vazio, mas eu posso dizer que ele está meio cheio. Tudo depende de como você vê as coisas. Pessoas pessimistas sempre veem para baixo, sempre veem de forma negativa. Elas só falam das suas experiências negativas, elas só falam das suas experiências frustrantes, elas são pessoas frustradas, elas desacreditam em tudo. Essas pessoas, elas nunca têm uma palavra de ânimo, de fé, elas sempre têm uma palavra em que elas vão demonstrar palavras frustradas, palavras que vão levar as pessoas a desacreditar em tudo. E também, o que você espera receber dessas pessoas, né? Então, tinha até um ditado que dizia assim: diga com quem tu andas que eu te direi quem você é, né? Se você anda com pessoas muito negativas, pessoas pessimistas, você termina sendo influenciado por elas, e essas pessoas, elas são destruidoras da fé, elas matam a nossa fé. Eu me lembro que eu entrei uma vez numa reunião e o líder religioso estava falando que Jesus não operava mais milagres nesses dias. O Espírito Santo não podia fazer mais milagres porque ele só fez na era apostólica. E que hoje, se alguém fosse para a reunião dele doente, ele ia convidar essa pessoa a ir para o hospital, porque o Espírito Santo não fazia mais essa obra nos nossos dias, porque o Espírito Santo só podia convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, mas que ele não curava mais. Ora, quando eu ouvi esse tipo de ensino, essa pessoa, ela estava matando a minha fé, ela estava tirando a esperança do meu coração, porque eu tinha gente doente dentro da minha casa, e tudo que eu precisava é que alguém me ensinasse, me mostrasse, que me influenciasse, que me fizesse imitar a fé, para eu gerar meu milagre. Então eu tenho ensinado hoje que tudo que não for de fé, não fique no lugar que vai matar a sua fé. Aquele lugar estava matando a minha fé, e eu saí, e nunca mais entrei naquele lugar. Eu fui buscar meu milagre, eu fui buscar andar com pessoas que acreditavam, com pessoas que tinham fé, com pessoas que realmente estavam sonhando e estavam acreditando nas promessas de Deus. E eu acho que é isso. A gente tem que escolher andar com quem a gente quer andar, e para que essas pessoas possam cooperar com as nossas metas. Todos nós temos metas, e você precisa chamar pessoas que tenham as suas mesmas metas, seus mesmos sonhos, seus mesmos objetivos. Você precisa andar com pessoas e fazer com que pessoas andem com pessoas que sonham como você,
pessoas que acreditam como você, pessoas que têm alvos maravilhosos como você, porque são essas pessoas que vão nos ajudar a serem referências para o dia do alcance das nossas metas, né? Então, ande com quem pode te ajudar a ser melhor. Pessoas que já alcançaram, pessoas que já venceram. É com essas pessoas que você tem que andar. Pessoas que já chegaram lá. Como é que você vai andar com pessoa que tá para trás? Com pessoas pessimistas. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que fala que tinham 2 cegos, que eles estavam indo atrás de Jesus porque os 2 queriam ser curados. Imagine, um cego dizendo para o outro cego, a gente não vai conseguir. Mas os 2 estavam com o mesmo objetivo, os 2 estavam acreditando na mesma coisa, os 2 estavam buscando a mesma coisa. Como é que pode ter 2 pessoas endividadas e um endividado dizendo para o outro, a gente não vai conseguir? Então você tem que estar com alguém que já venceu, que já chegou lá, para te ajudar a chegar. Porque essa pessoa passa a ser um padrão para você, porque ela já alcançou, ela venceu, ela rompeu os limites. E são essas pessoas que você precisa buscar, que você precisa andar, porque essas pessoas, elas têm um padrão de excelência, elas têm um padrão de vitória, e elas podem ser imitadas. É isso que ele diz aqui. Assim como os influenciadores podem te imitar, fazer você imitar para coisas boas, eles podem fazer você também imitar coisas ruins, né? Então são essas pessoas que já alcançaram, que já venceram, que já chegaram lá, que você tem que o quê? Que tem que influenciar você. Entendeu? Então, a Bíblia nos dá aqui uma lista de heróis da fé, no capítulo 11 do autor aos Hebreus. Inclusive, o versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que espera e a prova do que se não viu, do que se não vê. Por elas, os antigos alcançaram testemunho. Ele está dizendo que a fé é uma certeza. A fé te dá esperança de que você pode esperar por algo que você não está vendo, mas que você está crendo que no mundo espiritual já aconteceu. Porque o autor aos Hebreus diz que muitos desses também tiveram esse nível de fé e alcançaram sua promessa. Então você também tem que buscar esse padrão na palavra de Deus que vai te influenciar a ter mais fé, a fazer você chegar lá. São esses homens e mulheres que enfrentaram os mesmos desafios que nós, mas venceram pela fé. Porém, nós não temos só esses exemplos, mas também temos muitas pessoas à nossa volta que se tornam referências de fé e perseverança, ou fé e esperança. Nós precisamos, como eu disse, nessa última mensagem da semana passada, que as pessoas que têm fé e perseverança, elas têm referência, elas têm promessa, elas se tornam um padrão e elas alcançam a promessa. É por isso que você tem que andar com esse tipo de gente que te leva para frente. Sobre essas pessoas, a Bíblia nos diz, imitem, porque Deus está dizendo, imite aqueles que pela fé e paciência alcançam a promessa. Isso significa que nós devemos observá-las para fazer o mesmo que elas. Afinal, se elas venceram, é o que a Bíblia nos mostra aqui, nós também podemos vencer, porque elas têm algo a nos ensinar. Ainda que você se encontre nesse momento difícil que você está passando, ainda que você esteja vendo tantas barreiras, tantas dificuldades, há uma nuvem de testemunhos de pessoas que já alcançaram a sua vitória, e eles têm um padrão e que você também pode imitar essas pessoas. Essas referências você às vezes pode não encontrar na sua família, mas sempre tem um líder, tem um amigo, um intercessor, um conselheiro, alguém que você pode também se espelhar e imitar. Mas nunca se esqueça que a maior e principal referência para você imitar é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele sempre será o nosso padrão a ser seguido, porque ele nunca falha. É por isso que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Cristo era o padrão
melhor e verdadeiro para ser imitado. Então, eu gostaria que você olhasse à sua volta pessoas que já alcançaram, que já venceram, que já romperam nesse nível de fé, para te mostrar que é possível. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, a obra que Deus começa com a gente, Ele é fiel para terminar. Você tem que observar e andar com essas pessoas que trilharam um caminho de muita dificuldade, mas alcançaram também a promessa. Nunca se esqueça disso. Escolha seus influenciadores, que eles, por seus testemunhos, eles te levem a alcançar a sua vitória pela fé. Fuja das más influências, para que não contamine o seu coração e venha fazer você se enfraquecer. Eu me lembro que quando eu estava no meu momento mais difícil da minha vida, com doenças e problemas financeiros, e você que talvez não conheça meu testemunho, está no YouTube, é o testemunho do Mardiel Santana, e você vai ver o quanto que eu passei por tanta dificuldade, e posso dizer que hoje eu posso ser um padrão de alguém que alcançou, porque eu busquei isso em pessoas que também tinham fé, eu busquei no padrão que é Jesus, e Ele me deu a vitória nessas áreas aqui, ó, espiritual, familiar, social, física e financeira. Então eu sei um pouco de cada coisa, de como sair de cada problema, porque por eles eu já passei e já venci em Cristo Jesus. Eu tinha um amigo que, quando minha esposa estava hospitalizada, ele sentava do meu lado e falava assim, pode morrer todo mundo no hospital, mas ela não vai morrer. Então, essa fé que ele tinha, era uma pessoa que me ajudava muito, que estava do meu lado, que tinha uma fé, às vezes naquele momento até acima da minha. Essa pessoa me ajudava muito, porque tinha dia que eu estava para baixo, eu estava mal, porque minha esposa abriu a cabeça dela toda hora e ela ficou para a medicina desenganada, para morrer a qualquer momento, e ele me enchia de fé. Outras pessoas Deus usou também para me ajudar na caminhada, para que eu pudesse ir até o final. Eu também fui aprendendo com essas pessoas a desenvolver minha fé, a experimentar isso. Porque às vezes a gente busca conhecimento teológico, mas sai muitas vezes com pouca experiência com Deus. Que você valorize esse momento das suas experiências para você imitar pessoas que também já passaram por essa experiência que você está tendo e elas venceram, para lhe mostrar que você não está sozinha e que se você for influenciado por essa fé e você tiver paciência, você vai vencer. Tem uma passagem bíblica que está em Tiago capítulo 5, versículo 10, que vai falar sobre Jó e vai mandar a gente olhar para o sofrimento de Jó. E o Tiago vai dizer que Jó venceu porque ele teve paciência e fé. E ainda disse, veja qual o final que Deus deu a Jó. Restituiu tudo em dobro do que ele tinha. Então, a Bíblia está ensinando que Jó venceu porque ele tinha fé e paciência. O autor dos Hebreus aqui, no capítulo 6, versículo 12, está dizendo para a gente não se tornar negligente ou indolente, para a gente não se inclinar para aprender coisas erradas, porque senão a gente vai imitar o que é errado. E o nosso padrão tem que ser o que é verdadeiro, é o que vem de Deus. E o que vem de Deus vem para alimentar a nossa fé com esperança de um Deus que nunca falhou, que nunca vai perder batalha, e que se Ele falar, Ele é fiel para cumprir. Que você se apegue a esse tipo de fé, que você suporte esse dia doloroso que você está passando, esse dia de tristeza, esse dia de sofrimento, de perdas, que você comece a olhar para essas pessoas que também um dia passaram por sofrimento, mas tiveram fé, tiveram paciência, e que você tem que imitar essas pessoas, porque foram essas pessoas que também alcançaram a promessa. Jó é um grande exemplo
porque ele teve fé e paciência. No final, Deus deu tudo em novo para ele. É esse tipo de fé que a gente tem que imitar. Tem muita passagem bíblica, tem muita história. A minha mesmo é uma dessas histórias que Deus me deu fé e paciência e eu alcancei minha vitória. Que Deus também possa fazer com que pessoas que te influenciem para uma fé verdadeira, uma fé ousada, uma fé que não duvida, uma fé que te leva para frente, que te traz promessas. Não pessoas que são pessimistas e que ficam puxando você para trás. Se afaste dessas pessoas. Busque pessoas que têm fé, pessoas que são ligadas a Deus, pessoas que oram, pessoas que pagam preço, pessoas que realmente estão com as suas vidas para sacrificar por algo que vale a pena. É com essas pessoas que você deve ser influenciado, é com essas pessoas que você tem que andar e tem que imitar, porque, por certo, se você imitar esse padrão, Deus vai te dar a vitória. Porque nós temos uma nova testemunha nos mostrando que isso é possível e que Deus quer fazer. Tá bom? Que Deus te abençoe por hoje. Se você está gostando desses vídeos, dessas pequenas mensagens que eu tenho trazido, você não se inscreveu ainda, se inscreva. E você compartilhe com pessoas que você quer bem, que você quer transmitir essa palavra de fé. Você ative aí as próximas mensagens aí, o sininho para ser lembrado, e que através dessa palavra você seja muito abençoado, meu amigo, minha amiga. Que a minha história de vida, meu ministério, meu testemunho sirva também de referência e padrão para você também imitar e alcançar a sua vitória. Eu quero orar com você e liberar uma bênção de Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pode nos dar exemplos na Tua palavra de pessoas que tiveram fé, que venceram e que também a gente pode imitar. Porque o Senhor disse para a gente não se tornar negligente, mas imitar os que pela fé e paciência alcançaram a promessa. Dê, ó Deus, fé e que essa pessoa tenha paciência para que ela possa então esperar o fruto, o precioso fruto ao qual ela está semeando com lágrimas, está regando com lágrimas, e que ela faça uma colheita com olhos de alegria. Pai, em nome de Jesus, toca nessa pessoa que está enferma nesse momento, cura para a Tua glória, que o Senhor liberte essa vida que está oprimida, que está com depressão, com pânico, que está desalentada da vida, está desanimada, que essa palavra seja como uma espada para dividir até o profundo da alma e desfazer todo o mal que está nessa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cure os enfermos, cure a alma dessa pessoa, que ela seja livre, que pessoas sejam salvas, que famílias sejam restauradas, porque o Senhor fez isso com a minha família, e o Senhor pode fazer com essa família também. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode restituir, porque eu sei que o Senhor pode. Tem pessoas me ouvindo nesse momento e elas estão vendo que o Senhor operou maravilhas na minha vida e na minha casa. Que o Senhor pode fazer nessa vida também, nessa casa. Eu estou aqui sendo uma referência para ser imitado, Senhor, porque eu também tive fé e paciência. E por isso eu oro para que hoje o Senhor visite essa família e o Senhor abençoe essa casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.